A paz de Cristo, meus irmãos. Graças a Deus o Senhor nos abençoa com mais uma oportunidade de trazer mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar aqui no canal Igreja Olhar para Cristo, de um tema que realmente tem me entristecido profundamente. Vamos falar das nossas crianças. Como a gente tem errado, como a minha geração, como a nossa geração tem errado com os nossos jovens. Eu vejo muitas pessoas falarem, nossa, essa criançada realmente tá complicado, esses jovens, esses adolescentes. Mas, desculpa a sinceridade, eu não me eximindo, tá? Fazendo parte desse grupo que eu vou responsabilizar. Somos nós, é essa geração. É a geração que produziu essa geração, vamos dizer assim, produziu entre aspas, que gerou, melhor dizendo, que tem transigido e tem deixado muito a desejar. Nossa, eu faço um trabalho com alguns jovens, dou uma aulinha para algumas crianças, diariamente, de segunda a sexta-feira. Crianças têm a idade 7, 8, 9, 10 anos e não muito deles, mas idade imediatamente acima, 12 para 13 anos, tudo comentando que todos já beberam, todos já tiveram acesso, inclusive pelos próprios pais. O próprio pai pegou e serviu bebida, a própria mãe, a própria tia. E esse maldito cigarro eletrônico também, que está na boca de todo mundo. As crianças, eu trabalho em frente à escola. Meu comércio fica em frente a uma escola. E eu fico vendo esses jovens, meu Deus, que tristeza que dá, que tristeza. E, enfim, então o que me motivou a falar desse tema hoje é estar aqui, estou com a Bíblia aberta aqui. Aqui no livro, na carta aos Romanos, no capítulo 16, no verso 19, na parte B do versículo, diz assim: seja sábio para o bem e simples para o mal. Tem algumas versões que está assim: seja mestre para o bem e inocente para o mal. Pô, Diego, o que isso quer dizer na prática? Eu gosto muito quando a Bíblia é mostrada de uma maneira que a gente possa já aplicar no nosso dia a dia. Eu poderia aqui, modéstia à parte, eu tenho um conhecimento razoável de Antigo Testamento, de cronologia, uma coisa mais teológica, mas não é o propósito do canal. A minha ideia é trazer Bíblia olhando para Cristo nessa perspectiva de uma maneira lúdica, de uma maneira fácil, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Quando existe essa exortação nesta carta, esta orientação, esta doutrina, este ensinamento, até mesmo essa admoestação, que é uma advertência, que é uma correção maior, é no sentido de o que é ser mestre para o bem e inocente para o mal. Eu escuto muitas pessoas falando, mas se eu não fizer isso pelo meu filho, o mundo vai fazer. Eu que tenho que ensinar eu já escutei até um termo malandragem. Eu tenho que ensinar a malandragem para o meu filho, para minha filha, porque senão vai chegar, vai ser um bocó, isso e aquilo. Entenda que tudo isso que a gente está vendo hoje nas crianças, nos adolescentes, é justamente essa exposição precoce. Essa exposição precoce, a essa erotização precoce, tudo isso que é fora de tempo e sem medida, principalmente fora de tempo, tem ocasionado esse comportamento destrutivo nas nossas crianças. Sem contar na internet, Se for falar de internet, meu Deus, realmente é um esgoto a céu aberto. As crianças realmente... Tá certo que, eu sou da década de 80, a década de 70, 60, até mesmo década de 90, início da década de 90,
ainda conseguiram brincar, perder uns tampão de dedão no asfalto, né, ralar o joelho, brincar de verdade, né, não tinha toda essa exposição a esse esgoto, a essa sujeirada que as crianças estão expostas, né? Mas voltando ao ponto. Então a gente deve erradicar, tirar isso da cabeça, essa questão de a gente ter que expor as crianças para que elas não sejam taxadas de ingênuas ou sejam até bobas, né? Infelizmente é até estranho quando você vê uma criança hoje em dia, uma criança com um comportamento de criança, mas é assim que tem que ser. Essa coisa, essa postura precoce, novamente, desculpa ser repetitivo, mas é necessário, essa conduta de expor as crianças a situações e a coisas e a circunstâncias que elas não estão preparadas, elas não têm estrutura mental, fisiológica, nada. Elas não têm estrutura para isso. Por isso que está dando no que está dando. As crianças com 10, 12 anos tomando ansiolítico, passando por terapia, por psicólogos, por psiquiatras, né, melhor dizendo, tomando medicamentos fortes, antidepressivos. Poxa, puxa só um pouquinho pela memória. Volte alguns aninhos aí. Quando é que você ouviu falar que crianças estavam tentando cometer suicídio? Puxa um pouquinho pela memória. Isso é corriqueiro. Infelizmente isso é corriqueiro. Corriqueiro. Acontece cada vez mais, cada vez mais. Então é necessário a gente ter um cuidado. Você que está me ouvindo, que é responsável ou tem diretamente uma influência sobre alguma criança, algum adolescente, algum jovem, entenda, a gente tem muita responsabilidade sobre eles. Cuidado com aquilo que você expõe diante deles. Cuidado com os hábitos que você pratica diante deles. Eles estão absorvendo. Cuidado com aquilo que você está endossando como um comportamento ok, principalmente com relacionada ao linguajar, palavras de baixo calão, palavras de morte, julgamentos, vícios. Eu, infelizmente, a primeira vez que eu tive contato, pela misericórdia de Deus, eu sou liberto de todos os meus vícios que eu tinha. Mas eu aprendi a fumar e não acender cigarro para minha mãezinha no fogão. Ela, meu filho, vai lá acender para a mãe. E às vezes, para não apagar, que você ficava lá, se eu colocava na boca aquela porcaria, quando eu vi eu já estava fumando. Hoje meu filho, vai lá buscar um cigarro pro pai, vai lá buscar uma bebida pra mãe, vai lá fazer jogo de não sei o quê. Por favor, vamos salvar nossas crianças, vamos resgatar nossas crianças. Sabe, estão colocando o celular na mão de criança recém-nascida, sabe, estão expondo as crianças em rede social. E a criança não sabe nem se autoafirmar ainda. Sem contar toda essa doutrinação que está acontecendo, sabe? De falar que uma criança com 5, 6, 7 anos de idade sabe escolher coisas fundamentais sobre vida e morte, sobre certo e errado, não sabe. Não sabe. E tem direito. Desculpa. Mas tem direito de viver e ser alimentado, ser muito bem cuidado com amor e carinho. Outros pontos, quem resolve são os adultos, são os responsáveis. Então, esse vídeo eu queria que você refletisse comigo nesta orientação que a palavra de Deus nos traz, está aqui no capítulo 16 aos Romanos, no verso 19. Sejamos mestres para o bem e inocentes para o mal. Vamos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que edifica, com aquilo que traz vida, com bons exemplos. Enche a cabeça dos seus filhos com boas recordações, bons ensinamentos. Seja inocente, mestre para o bem e inocente para o mal. Ele não precisa aprender
Você não está fazendo nenhum favor para o seu filho, expondo ele precocemente. Já basta o que a gente está cercado. Poxa, se liga para quem assiste essas pérolas, né, para não usar um outro termo, essas novelas, essas coisas, horário nobre, horário que a família inteira está de frente com a televisão, cenas de sexo explícito, condutas totalmente, totalmente reprováveis. Então, quer dizer, já tem a luta lá fora. Você vai entregar seu filho de mão beijada? Você vai entregar seu filho de mão beijada? Você vai, ao invés de ajudá-lo, você vai sabotá-lo? Você não está preparando ele para o mundo, desculpa. Você está ajudando a destruir ele. Agindo dessa forma, vigia, corrija sua conduta, discipline seu filho. Não tenha medo de falar não. Hoje, infelizmente, até bem próximos da gente, acontece muito mães e pais que não têm pulso, que não têm firmeza, sabe? Que não sabe o poder que um chinelo tem, não sabe o poder que uma cinta tem. Eu sei que vai ter a turminha do, né, não pode corrigir, não pode bater. Eu sei, sempre tem, mas é por isso que as coisas estão do jeito que estão. Não estou dizendo que a pedagogia mais acertada é a agressão, longe disso, muito pelo contrário. Está mais relacionada a exemplo, a ensinamento, a correção, do que propriamente a agressão. Mas quantas chineladas eu tomei, isso veio me forjando, veio moldando o meu caráter. Eu amo muito mais a minha mãe por conta disso, porque foi ela que correu mais atrás de mim, porque eu, como uma grande maioria, cresci dentro de um lar desfeito, um lar com uma estrutura desmoronada. Quer dizer, a gente vê muito isso, lares desfeitos, casamentos sendo destruídos, dentro de um contexto de briga, de agressão. Quer dizer, a criança já está exposta a tudo isso. Quer dizer, isso vai reverberar, isso vai atingir a criança de uma forma que a médio e longo prazo, só Deus sabe o que vai acontecer. Quer dizer, você percebe como a responsabilidade é nossa, como as coisas estão aí fora? Não dá para atribuir toda a culpa para eles, não. A maior responsabilidade é a nossa, que não está freando, que não está refreando. Opa, vem cá, não é assim não. É assim. Bom, veja quantas crianças hoje pedem a benção para o pai, para a mãe, para os avós. São muito poucas. E algumas são até caçoadas. Né? Pede benção. Que é isso, negócio de benção? São valores, são condutas que a nossa geração deixou se esvair, e fugir das nossas mãos, do nosso controle. Então, fique com essa palavra essa noite. Eu consegui, graças a Deus, só gravar um vídeo esse horário. Não sei que horário que você vai assistir esse vídeo, mas estou gravando ele já um pouquinho tarde, depois de um dia de trabalho, depois de um dia ganho honestamente pela misericórdia de Deus. Então é isso, meus irmãos. Não esqueça de se inscrever no canal. Esse é um projeto novo. Este canal se chama Igreja Olhar para Cristo. Venha se juntar a nós. Nos próximos vídeos já estou planejando da minha esposa também participar, porque esse é um projeto dela e meu, é um projeto nosso. Então, querendo Deus, nós vamos ser muito mais. Começou agora, já tem alguns inscritos. Para quem quer realmente aprender palavras de vida, palavras de edificação, este é um bom canal, porque eu vou sim manifestar a minha opinião, mas sempre sobre o crivo, sobre o holofote da Bíblia, não conjecturar, não pôr minha opinião, sempre com respaldo da Bíblia, porque eu sou signatário de tudo que ela fala. Eu sou signatário de toda a Bíblia, eu creio em toda ela e procuro usá-la como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como o salmista ensina. Amém? Que Deus abençoe sua vida e a sua família.
E não esqueça de comentar alguma coisa, alguma dúvida, algum assunto que você queira abordar. Amém? Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Um abraço.